Viver no Espírito é você estar olhando para dentro de si e ver se está agradando a Deus. Nós não podemos lembrar de Deus uma vez ao dia e esquecer durante o restante do dia e depois pedir que Deus sempre se lembre de nós. Lembrar de Deus é em cada instante, cada momento, você ver Deus em tudo que você está fazendo. Hoje vamos meditar aqui em Romanos capítulo 10. Meu Deus e Pai, que a Tua palavra venha nos fortalecer na fé, na esperança da Tua volta e estejamos prontos como igreja para ser levada por Ti. Amém. Diz assim no versículo 1, irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O Bispo Macedo fala aqui no comentário do versículo 1, o bom desejo do meu coração. O apóstolo Paulo expressou o seu grande desejo de que todos os judeus fossem salvos. Ele orava ao Senhor para que isso acontecesse, pois sabia que enquanto Israel permanecesse na obstinação e na incredulidade, não escaparia da ira vindoura. Por isso, ainda que Paulo fosse considerado apóstata e traidor e sofresse todo tipo de perseguição, calúnias, injúrias, ele não cessaria de falar do Evangelho. A maior ambição que acompanha aqueles que servem a Deus é o desejo de que todos sejam salvos. Esse desejo é refletido no seu trabalho árduo de evangelização para alcançar os perdidos e também nas suas constantes orações. É impossível ser participante do reino de Deus e das suas dádivas e ficar alheio ao sofrimento e à cegueira espiritual da grande maioria das pessoas deste mundo. E essa mesma dor, esse mesmo desejo nós compartilhamos hoje ao olhar para a igreja e ver que há muitas pessoas que mesmo ouvindo os sermãos, as mensagens, a palavra, a pessoa continua ainda entregue à sua vida como se Jesus nunca fosse voltar, como se o diabo não existisse. O Bispo Macedo fala no comentário do 2, o zelo sem entendimento. Paulo reconheceu a dedicação dos israelitas quanto ao cuidado de observar a lei e as suas exigências, porém destacou a falta de entendimento deles quanto à vontade divina. Essa ignorância espiritual os fazia desagradar a Deus, porque erravam nas suas escolhas e nas suas atitudes. Quer dizer, embora fossem bem intencionados e rigorosos em relação ao conhecimento e aplicação das regras da lei, continuavam perdidos e confusos por não entenderem o seu significado. Paulo compreendia bem isso porque ele próprio foi um fervoroso defensor da lei e das tradições dos anciãos. E quando perseguia os cristãos, imaginava estar agradando ao Senhor. Ele só teve sua cegueira espiritual curada quando conheceu o Senhor Jesus. Por isso, o seu desejo era que todos os judeus tivessem a mesma revelação de fé para que também fossem salvos. E aí, continuando no 3, portanto, não conheço a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo não está aqui anulando a lei de Deus, pelo contrário, o Senhor Jesus veio dar verdadeiro sentido à lei, né? Se pela lei ninguém conseguia ser salvo, através de Jesus, todos conseguem ser salvos. Se a lei não conseguia livrar o ser humano da morte, então Jesus morreu para que nos livre da morte. Então, por isso que aquele que crê em Jesus alcança a salvação. Agora no 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja, que simplicidade, que simplicidade, né? Se com a boca você confessar que o Senhor Jesus e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você passa a estar salvo. Então, para ser salvo é muito fácil. É fácil, realmente fácil. E simples. Manter a salvação é o difícil. O manter a salvação exige o sacrifício diário. E é aí onde muitos não conseguem manter o que elas recebem. Mas o Bispo Macedo diz nesse comentário aqui, confessar e crer. A palavra confessar no original grego tem o mesmo sentido de concordar, admitir. Portanto, não se trata simplesmente de confessar com palavras que se crê no Senhor Jesus. É preciso, acima de tudo, concordar que Ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus e que não existe nenhuma outra chance de salvação que não seja pela fé em seu nome. Quando há essa consciência, a confissão dos lábios se torna aceitável diante do Altíssimo, porque se torna sincera e verdadeira. Quando Paulo fala de crer no coração, ele quer dizer que se deve crer no mais íntimo do ser, sem que haja qualquer sombra de dúvida. Temos que ter essa profunda certeza de que o nosso Senhor está vivo e deseja reinar no coração daqueles que se entregam a Ele de corpo, alma e espírito. E é essa fé que Deus produz dentro de nós e que nos torna salvos, que nos torna capazes de vencer o mal de cada dia e também nos faz ter a salvação. E Paulo continua agora no 10, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e graças a Deus. Há pessoas que elas brincaram com Deus a vida inteira, namoraram, né? Aquele namoro sem compromisso. Mas elas, no final da vida, no último instante da vida delas, elas clamaram Jesus. Naquele instante elas foram salvas. Mas há quem não tenha tido tempo suficiente de fazer isso. Por isso a necessidade, independente da idade, se somos muito novos, muito velhos, não importa. O importante é que você venha invocar o nome do Senhor Jesus e ser salvo. E aí no 14 ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em outras palavras, eu até posso dizer o seguinte, há quem esteja ouvindo, prefere não crer, porque ela também não quer abandonar a vida de pecado que ela tem. Há quem não esteja interessado e nem busca isso porque ela não sente necessidade de ser salva. Mas há quem esteja sedento, como se estivesse andando num deserto há dias, à procura de água, sem achar. E quando ela vê alguém que prega a palavra, quando ela vê alguém que está falando de Deus, então ela se deleita naquela água. E ela então se entrega àquela fonte. E Deus a enche com o Espírito Santo. É muito maravilhoso. O 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Há pessoas que pensam assim, para que igreja? Para que eu preciso de um pastor? Para que eu preciso de congregar com outras pessoas? Aqui está a resposta. Deus envia os seus servos. Deus inspira os seus servos. Deus inspira aquelas pessoas para fazer esse trabalho. E formoso é os pés daqueles que anunciam esse evangelho. Olha o 16. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus. O Bispo Macedo fala a esse respeito, a fé pelo ouvir. Aqui está a resposta para aquelas pessoas que perguntam o que deve fazer para ter fé. O termo ouvir está além de escutar. É estar atento, dar importância, praticar e permitir que a palavra de Deus penetre no mais íntimo do seu coração. Quando uma pessoa faz isso, a fé sobrenatural que salva e muda qualquer situação nasce dentro dela. Isso significa que tudo lhe será possível. Afinal, a fé que brota da palavra do Altíssimo é o seu poder dentro de nós. E aí, para finalizar, ele diz no 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Muito forte. O povo de Israel mesmo, a quem o próprio Senhor Jesus veio, mas eles não aceitaram Jesus. E nós que somos povos gentios, vivíamos na idolatria, nos erros, no nosso fracasso de vida. Nós aceitamos Jesus e nos convertemos e conhecemos a Cristo. E eles continuam em busca do Cristo deles. E graças a Deus que o Evangelho chegou até mim e hoje está chegando até você através desse vídeo. E se você se entregar a essa palavra, ela vai gerar em você frutos de justiça e salvação. Você crê? Então se entregue de corpo, alma e espírito 100% para Deus. Deus vai te revestir com o Espírito Santo. Fique bem.